Você já se perguntou como seria a sua vida se, em apenas 7 dias, você pudesse vencer a ansiedade através do poder transformador da Palavra de Deus? Imagine por um instante, 7 dias, apenas uma semana, e todo o peso que hoje oprime seu coração sendo substituído pela paz que excede todo o entendimento. Aquela mesma paz que Jesus Cristo prometeu aos que confiam nele. A ansiedade, essa força invisível que paralisa, tira o sono e rouba a alegria, tem feito parte da sua rotina? Se a resposta for sim, respire fundo, porque neste vídeo você vai descobrir como a oração sincera, aliada aos ensinamentos de Jesus, pode ser a chave definitiva para libertar sua mente e restaurar o equilíbrio da sua alma. A Bíblia é mais do que um livro. Ela é a bússola que nos orienta, é o alimento espiritual que fortalece, é a espada que nos capacita para vencer as batalhas interiores. E quando falamos em ansiedade, falamos de uma guerra silenciosa que muitos travam todos os dias, sozinhos, no secreto do coração. Mas Jesus nos ensinou, através de suas palavras e ações, que não precisamos caminhar sozinhos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse ele, convidando-nos para um lugar de descanso. O poder da oração é o caminho que nos aproxima desse alívio. É através da oração que entregamos nossas angústias, que colocamos aos pés da cruz aquilo que não conseguimos carregar sozinhos. Talvez você esteja aí, buscando respostas, tentando entender por que, mesmo orando, e é justamente nesse ponto que precisamos mergulhar nos ensinamentos mais profundos de Jesus. Ele nos ensinou sobre confiança, sobre rendição, sobre fé. O Pai Nosso, oração que muitos repetem automaticamente, é um manual poderoso sobre como entregar cada área da nossa vida ao controle de Deus, confiando que Ele cuida de nós com amor e perfeição. O problema é que muitas vezes queremos controlar tudo, resolver tudo com as nossas forças, esquecendo que é justamente na fraqueza que o poder de Cristo se manifesta. Não se trata de apenas repetir versículos ou frases feitas, mas de internalizar a verdade espiritual que liberta e transforma. Você vai perceber ao longo desta jornada de 7 dias que não existe fórmula mágica, mas existe um processo divino, pautado na meditação diária da palavra, na oração perseverante e na prática dos ensinamentos que Jesus deixou. Cada dia será um passo rumo à liberdade, um avanço em direção à serenidade e à confiança inabalável naquele que nos prometeu. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo que vamos explorar profundamente. Ele é um convite para uma experiência real, íntima e espiritual. Uma oportunidade para se conectar de forma autêntica com Deus, permitindo que a ansiedade seja vencida não pela força humana, mas pelo poder sobrenatural que há na oração, na fé e nos ensinamentos eternos de Jesus Cristo. E antes de darmos o próximo passo, eu preciso que você esteja vamos revelar agora pode mudar radicalmente a forma como você encara a sua ansiedade, não apenas como um fardo, mas como uma oportunidade de crescer espiritualmente, de se aproximar mais do amor de Deus e de compreender na prática o que significa confiar plenamente nele. Então, prepare-se. E agora que você está aqui, com a mente aberta e o coração receptivo, eu quero fazer um convite muito especial. Qual seja o peso o seu pedido de oração ou a ansiedade que insiste em apertar o seu peito, escreva. Ao escrever, você está dando um primeiro passo de fé, declarando que crê no poder da oração e que confia que Deus pode agir na sua vida. Nós vamos orar juntos, vamos interceder uns pelos outros, porque a oração tem poder para mover montanhas, transformar realidades e trazer Jesus paz nos ensinou aos corações que onde aflitos. dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. E mesmo que estejamos separados por telas, estamos unidos espiritualmente neste momento, buscando a mesma coisa: alívio, cura e direção.
A oração é a nossa maior arma contra a ansiedade. Ela é o canal direto que nos liga ao coração de Deus. É o espaço onde derramamos nossas fraquezas e recebemos forças que não vêm de nós. Colocamos a nossa ansiedade nas mãos daquele que é soberano e que prometeu cuidar de cada detalhe da nossa vida. Por isso, não subestime a importância de escrever o seu pedido e unir-se a essa corrente de oração. Vamos orar juntos. Vamos declarar a vitória sobre a ansiedade. Vamos confiar que Deus já está agindo. E se essa mensagem está tocando o seu coração, se você sente que esse conteúdo pode transformar mais pessoas, assim como pode transformar essa mensagem, já deixe o seu like neste vídeo. Além disso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana estamos aqui trazendo conteúdos baseados na Palavra de Deus, reflexões profundas e orações poderosas que podem edificar a sua vida. Ao se inscrever, você faz parte de uma comunidade que busca crescer espiritualmente e acredita no poder da fé, pela palavra, da oração, vamos avançar dia após dia, de Jesus Cristo, superando os medos, vencendo a ansiedade e experimentando a paz que só Deus pode nos dar. Então, já escreve o seu pedido, deixa o like, se inscreve e prepara o seu coração, porque agora nós vamos orar. Quando falamos sobre vencer a ansiedade em 7 dias com a Bíblia, a primeira coisa que precisamos compreender é onde, de fato, está a origem da ansiedade. Não estamos falando aqui apenas de uma questão emocional ou biológica, mas de algo muito mais profundo, enraizado na essência da natureza humana desde a criação. A ansiedade nasce no mesmo momento em que o homem rompeu sua comunhão perfeita com Deus no Éden. Antes disso, Adão e Eva viviam sem medo, sem culpa, sem preocupação com o amanhã, pois estavam plenamente supridos, protegidos e amados. Mas a partir do momento em que escolheram confiar em si mesmos e não mais na direção de Deus, experimentaram pela primeira vez a angústia, o medo e a inquietação. A ansiedade, portanto, não é apenas um estado psicológico, mas um reflexo espiritual da separação entre o homem e Deus. Ela é a consequência natural de uma vida que tenta caminhar sem o sustento divino, tentando carregar sozinha os pesos como isso nunca foi chamada a suportar. Desde Gênesis, a ansiedade se manifesta como um sintoma claro da falta de confiança plena no caráter e nas promessas de Deus. E essa mesma dinâmica continua presente até hoje em cada um de nós. Quantas vezes a ansiedade nos consome simplesmente porque estamos tentando controlar tudo ao nosso redor? O futuro, os relacionamentos, as finanças, a saúde, como se o controle estivesse de fato em nossas mãos. Nos confronta de maneira direta. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Essa pergunta é como um espelho que nos faz refletir sobre a inutilidade das nossas preocupações e a necessidade urgente de descansarmos na soberania de Deus. A ansiedade, então, surge sempre que nos esquecemos que há um Deus no céu. É por isso que a Bíblia não apenas descreve a origem da ansiedade, da nossa vida, mas também nos revela a sua cura. E essa cura não está em técnicas humanas ou em esforços pessoais, mas em uma única e poderosa atitude: confiar. Confiar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Confiar, mesmo quando o coração dispara e a mente se enche de pensamentos perturbadores. Confiar, mesmo quando tudo parece fora de controle. Aos olhos da Bíblia, não é um problema que se resolve com mais esforço, mas com mais entrega. E é justamente nesse ponto que muitos falham, porque acreditam que o caminho para a paz é fazer mais, lutar mais, planejar mais, quando, na verdade, o convite de Deus é descansar mais, confiar mais e entregar mais. Essa entrega não significa passividade ou negligência. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, clara, ele nos direcionou deuses de nós mesmos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E filhos não é o pão de amanhã, nem de depois de amanhã, mas o de hoje. Isso nos ensina que Deus quer que vivamos um dia de cada vez, confiando que Ele proverá exatamente o que precisamos no momento certo.
A ansiedade, ao contrário, nos projeta para um futuro que ainda não existe, nos paralisa com medos que podem nunca acontecer e nos afasta do presente, que é o único lugar onde Deus realmente age. Esse entendimento muda completamente a forma como enfrentamos a ansiedade. Não mais como uma batalha solitária, onde somos os únicos responsáveis por resolver tudo, mas como uma jornada espiritual, onde reconhecemos nossa limitação antes nos rendemos ao cuidado amoroso de Deus. Passamos a buscar soluções espirituais. E a Bíblia está repleta de promessas que nos fortalecem nesse processo. Como Isaías 41:10, onde Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Esse é o remédio divino contra a ansiedade. A presença constante de Deus que nunca nos abandona, mesmo quando nosso coração vacila. Agora, reflita comigo. Quantas vezes nos momentos de ansiedade você parou para lembrar dessas promessas? Ou será que, como a maioria de nós, se deixou levar pela pressa, pelo medo e pela sensação de que estava sozinho? A Bíblia nos mostra que a ansiedade pode ser vencida, não precisa ter a palavra final sobre a nossa força, e sim pelo poder da palavra de Deus que nos orienta, consola e fortalece. Esse é o ponto de partida fundamental para os próximos dias desta jornada. Reconhecer que a ansiedade é uma desconexão espiritual e que só poderá ser vencida quando retomarmos nossa comunhão com o Senhor. E agora, antes de irmos para o próximo passo desta caminhada, quero propor algo especial para você. Escreva aqui nos comentários a frase "Eu confio em Deus", ou compartilhe qual tem sido a maior ansiedade que você deseja entregar ao Senhor nesta semana. Esse ato simples será não apenas um testemunho público da sua fé, mas também um compromisso com esse processo de cura que estamos iniciando juntos. Lembre-se, a sua participação aqui com um comentário sincero pode inspirar outras pessoas que também precisam dessa mensagem. Então escreva, compartilhe e continue com a gente nessa jornada de transformação espiritual. A oração é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para vencer a ansiedade, mas muitas vezes ela é encarada como um recurso de emergência, acionado apenas quando a alma já está exausta. No entanto, e o coração, a Bíblia nos ensina que a oração não deve ser o último recurso, mas sim a nossa primeira resposta diante de qualquer situação que tente nos tirar a paz. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele é categórico ao dizer: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não apenas para guardará o coração e a mente, para transferir a Ele em Cristo as nossas preocupações, confiando que Ele é poderoso para agir em nosso favor. A oração é o lugar onde o fardo é aliviado, onde a alma encontra repouso e a mente é renovada pela certeza de que não estamos sozinhos. Mas para que essa oração seja eficaz na luta contra a ansiedade, ela precisa ser sincera, intensa. Não se trata de repetir palavras vazias ou de seguir um ritual automático, mas de um encontro real com Deus, onde rasgamos o coração e derramamos tudo aquilo que está nos angustiando. É neste momento, e apenas neste, que a paz que excede todo o entendimento se manifesta. Ela não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas de uma relação íntima e confiante com o Criador. Por isso, antes de qualquer outra estratégia, antes de buscar qualquer outro recurso, a oração deve ser a nossa prioridade, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ela nos conecta diretamente com aquele que pode mudar todas as coisas e que promete estar conosco até o fim dos tempos. E essa conexão é indispensável para quem quer vencer a ansiedade e experimentar uma vida de verdadeira paz e descanso. Entretanto, mesmo diante da oração, muitos ainda encontram dificuldade em vencer a ansiedade porque lhes falta uma chave essencial: a confiança plena em Deus. É aqui que damos mais um passo nessa jornada.
Confiar em Deus é um desafio, especialmente quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A ansiedade se alimenta da dúvida, da incerteza e da ilusão de controle. Muitas vezes, achamos que, se não estivermos no comando de cada detalhe, as coisas podem sair do rumo, e essa necessidade obsessiva de controle nos consome por dentro. Mas a palavra de Deus nos chama a um caminho completamente oposto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança plena é a chave que liberta o coração ansioso, pois quando reconhecemos que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos os processos, somos libertos do peso que nunca deveríamos carregar. Confiar não significa entender, tampouco significa ter garantias humanas de que tudo dará certo conforme o nosso plano. Confiar é crer que mesmo no caos, Deus está trabalhando em nosso favor, faz com que em meio à tempestade Ele é soberano, possamos e que nada escapa ao seu olhar. Lembre-se da cena em que Jesus, mesmo com os discípulos apavorados no barco durante uma grande tempestade, estava dormindo tranquilamente. Marcos 4, 38, 40. A confiança plena em Deus nos leva a esse lugar de descanso, onde não somos movidos pelas circunstâncias, mas pela certeza de que há um propósito e uma direção divina perde a força quando a confiança em Deus cresce. E é por isso que precisamos, todos os dias, fortalecer essa confiança, nutrindo a nossa mente com as promessas infalíveis da palavra e lembrando quem Deus é, fiel, justo, amoroso e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se ainda restam dúvidas sobre como enfrentar a ansiedade, olhemos para o exemplo máximo. Que, sendo Deus, Jesus se fez homem e experimentou as dores e as angústias humanas, também enfrentou momentos de profunda tensão emocional. No jardim do Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus viveu um dos episódios mais intensos de angústia descritos nas Escrituras. Lucas relata que, estando em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Esse momento nos revela algo extraordinário. Lucas 22, Jesus não negou a sua dor, não fingiu que estava tudo bem, mas enfrentou a ansiedade de frente, em oração e total entrega ao Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Jesus nos ensina que a verdadeira vitória sobre a ansiedade não está em negar a realidade ou fugir do sofrimento. Este exemplo, mas em confiar plenamente mostra que mesmo o Filho de Deus, diante de um futuro incerto e doloroso, escolheu confiar. Ele orou, ele se entregou e ele venceu. Isso significa que nós também podemos vencer, não pelo nosso mérito ou força, mas pelo exemplo que Ele nos deixou e pelo Espírito Santo que Ele enviou para nos consolar e fortalecer. Se Jesus venceu, nós também podemos. Por isso, enquanto seguimos nesta série, Ele intercede. Quero que você comente aqui nos comentários. Minha confiança está, sejamos fortalecidos a cada dia. Escreva isso como uma declaração pública de fé, como um ato de rendição, como uma marca deste dia em que você escolhe não ser mais escravizado pela ansiedade, mas guiado pela paz que só Jesus pode dar. E se quiser, compartilhe também qual área da sua vida você mais precisa confiar em Deus. Além de fortalecer sua própria fé, você inspira e fortalece a fé de outras pessoas que também estão acompanhando este vídeo. Quando falamos sobre vencer a ansiedade com a Bíblia, precisamos abordar também a importância de renovar a mente diariamente com a palavra de Deus. Esse é o quinto elemento essencial nessa caminhada. A ansiedade se alimenta principalmente dos pensamentos negativos, das crenças limitantes, dos medos irreais, sentimos errado e agimos errado. Por isso, Paulo nos orienta em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda que só é possível
através do contato constante com as Escrituras. Cada versículo é uma semente de verdade plantada em nossa mente, substituindo a mentira do medo pela certeza da providência divina, apagando o pensamento de derrota com a confiança de que Deus está agindo. Quando meditamos na palavra dia e noite, como Josué foi orientado a fazer, passamos a pensar como Deus pensa, a ver as situações como Ele vê, e assim a ansiedade perde sua força. Não basta ouvir a palavra apenas, mas renovar a mente quando o desespero bate à porta. É preciso criar um hábito, assim como criamos o hábito de escovar os dentes ou de nos alimentar. A alma também precisa ser alimentada todos os dias, com a verdade que liberta e que fortalece. Quando deixamos a nossa mente vulnerável, abrimos espaço para os pensamentos de preocupação, de comparação, de inadequação. Pensamentos que não vêm de Deus e que são como pequenas raposas que destroem as vinhas da nossa paz interior. Por isso, quero te incentivar a fazer da Bíblia o seu manual de vida, a sua fonte diária de inspiração e fortalecimento. A cada manhã, antes mesmo de olhar faça disso um compromisso e verá como dia após dia sua mente será purificada e alinhada com a verdade de Deus, neutralizando a ansiedade que antes parecia incontrolável. Agora, precisamos falar sobre um ponto que muitas vezes é negligenciado: a prática do descanso em Deus. Esse é o sexto aspecto fundamental para vencer a ansiedade. Descansar em Deus não significa abandonar as responsabilidades ou viver de maneira irresponsável, mas aprender a confiar ao ponto de não se deixar consumir pela preocupação. Jesus nos faz um convite extraordinário em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanso é alívio, é refrigério para a alma atribulada. Mas quantas vezes, mesmo após orar, continuamos carregando o peso, como se a oração fosse apenas um desabafo, mas não um ato de entrega. O verdadeiro descanso só acontece quando, após orarmos, decidimos não mais carregar aquilo que já entregamos. É confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. É ter a serenidade de quem sabe que não precisa resolver tudo sozinho, pois o Criador do universo está à frente. Quando descansamos em Deus, experimentamos uma paz que independe das circunstâncias. Não é uma paz frágil, que se desfaz diante do primeiro desafio, mas uma paz firme, sólida, que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente, como Paulo nos ensinou. O descanso é um exercício espiritual que nos protege contra a ansiedade. E nesse processo, aprendemos a esperar, de cair na armadilha de tentar resolver o que só Deus pode resolver. Mas a espera, quando feita com confiança, é também uma forma de descanso, pois ela revela que não estamos apressados ou desesperados, mas que sabemos que o tempo de Deus é perfeito. Por isso, te convido agora a refletir. Você tem descansado em Deus ou tem carregado fardos que não são seus? Deixe nos comentários a frase: eu descanso. Seguindo nessa jornada, chegamos ao sétimo elemento essencial, de uma nova postura, a prática da gratidão como arma poderosa contra a ansiedade. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a gratidão é um dos maiores antídotos contra o medo e a preocupação. Quando somos gratos, nossa atenção se volta para aquilo que já temos, para as bênçãos que já recebemos, e não para aquilo que falta ou que pode dar errado. A ansiedade, por outro lado, sempre nos empurra para o futuro, para o que não temos, para o que tememos perder. Mas a gratidão nos ancora no presente e nos faz perceber que há motivos de sobra para confiar em Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é uma sugestão, é uma ordenança divina. Ser grato em meio a dificuldade, obedecemos, não significa ignorar a mudança radical, mas nossa perspectiva que Deus é maior do que eles. A gratidão nos ajuda a focar na fidelidade de Deus no passado, nos fortalecendo para confiar que Ele continuará sendo fiel
no presente e no futuro. Cada pequeno detalhe pelo qual agradecemos se transforma em um tijolo na construção da nossa fortaleza espiritual contra a ansiedade. Agradeça pela vida, por isso, pela saúde, mesmo que hoje você esteja enfrentando lutas pelas portas que já se abriram e até mesmo pelas que se fecharam, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para fortalecer ainda mais essa prática, quero te desafiar. Escreva nos comentários agora 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Pode ser algo simples, como o ar que respira, ou algo grandioso. Compartilhe que Deus fez na sua vida. Ao externar sua gratidão, sua alma será fortalecida e a ansiedade começará a perder espaço. Agora, avançando ainda mais na nossa jornada, chegamos ao 8º ponto essencial: o poder do louvor como instrumento de libertação da ansiedade. Muitas vezes, nos esquecemos de que a adoração é uma arma espiritual poderosa, capaz de transformar ambientes e corações. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de como o louvor quebra correntes e abre caminhos, mesmo em meio às maiores adversidades. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Presos, injustiçados e aparentemente sem saída, eles não se entregaram à ansiedade nem ao desespero, mas escolheram louvar a Deus em meio à noite mais escura. E o resultado? Um terremoto sobrenatural que abriu as portas da prisão e quebrou as cadeias de um coração quebrantado. 16:25 libera o mover de Deus. Ele nos tira do foco das circunstâncias e nos leva a contemplar quem Deus é, soberano, amoroso e poderoso. Quando louvamos, nossa alma se eleva acima dos medos, encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos e experimentamos uma paz que transcende o entendimento humano. Mas não pense que o louvor depende de sentir-se bem, o verdadeiro ou de estar em um momento muitas vezes em meio à dor, ao medo e à ansiedade. É nesse cenário que ele se torna um ato de fé, uma declaração de que mesmo quando tudo parece contrário, Deus continua sendo digno de toda honra e glória. Quando você abre a sua boca para adorar, mesmo sem forças, está profetizando vitória sobre sua própria vida. A atmosfera espiritual muda. Sua mente. Por isso eu quero te encorajar, as verdades mesmo que o dia esteja difícil, mesmo que as lágrimas insistam em cair, escolha louvar. Coloque uma canção que exalte o nome de Jesus, cante, declare. Permita que a adoração seja um bálsamo para o seu coração ansioso. E se quiser, comente aqui nos comentários qual é a música que mais te fortalece em momentos de ansiedade. Assim, você também inspira outras para pessoas. O 9º ponto, precisamos compreender através a importância de cultivar relacionamentos espiritualmente saudáveis na luta contra a ansiedade. O isolamento é um terreno fértil para o crescimento da ansiedade, pois, quando nos afastamos das pessoas, damos espaço para os pensamentos negativos e para o auto-engano. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para sermos suporte uns para os outros. Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ter pessoas ao nosso redor que oram conosco, que nos aconselham com base na palavra, que nos encorajam em momentos de fraqueza, é fundamental para vencermos a ansiedade. Esses relacionamentos funcionam como âncoras que nos mantêm firmes. Eles nos ajudam a lembrar das promessas de Deus. Nos confrontam amorosamente quando estamos nos afastando da fé e celebram conosco as vitórias que Deus nos concede. Por isso, se você sente que a ansiedade tem te isolado, te afastado das pessoas, é hora de dar um passo de fé e se reconectar. Busque um grupo de oração, participe ativamente da sua igreja, procure amigos que compartilham da mesma fé. Deus quer usar pessoas ser suporte para te abençoar. Não caminhe sozinho. Quer te usar para abençoar outros. Quando você compartilha suas lutas, não apenas encontra alívio, mas também descobre que não está sozinho e que há muitos outros travando batalhas semelhantes.
Essa percepção fortalece e gera empatia, criando laços profundos que são preciosos na caminhada cristã. Então, aproveite para comentar aqui. Eu escolho caminhar junto com outros na fé, como uma decisão pública de que não permitirá mais que a ansiedade te isole. Assim, você se posiciona espiritualmente e inspira outras pessoas que talvez também estejam se sentindo sozinhas. Por fim, o 10º ponto dessa poderosa jornada: manter a esperança viva e inabalável em Cristo. Mas a esperança é justamente o que precisamos manter acesa. Ela rouba especialmente nos momentos mais difíceis de acreditar que dias melhores virão. Em Romanos 15:13 está escrito que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa não é uma esperança frágil, baseada em circunstâncias favoráveis ou em soluções humanas, mas uma esperança sólida, fundamentada na fidelidade imutável, independentemente do que esteja acontecendo agora. Deus ainda tem planos, que Ele ainda está no controle e que o fim da história não será determinado pelas circunstâncias, mas pela vontade soberana dEle. Manter a esperança é um exercício diário de fé. É recusar-se a acreditar nas mentiras da ansiedade que dizem que não tem mais jeito. A esperança cristã sempre aponta para um futuro glorioso, não há solução. Para a promessa de que, mesmo que os sofrimentos sejam intensos agora, eles não se comparam com a glória que será revelada. Romanos 8:18. Essa esperança nos impulsiona a seguir em frente, a não desistir, a acreditar que Deus ainda pode realizar milagres. Por isso, quero te convidar a declarar nos comentários: minha esperança. Escreva isso como um grito de fé, como uma âncora firme que te sustentará mesmo quando os ventos da ansiedade tentarem te derrubar. Assim, você não apenas fortalece sua alma, mas também inspira outras pessoas que precisam desesperadamente de uma palavra de esperança. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe como essa mensagem falou com você. Qual ponto mais impactou a sua vida ou qual prática você pretende implementar a partir de agora para vencer a ansiedade com a ajuda da Bíblia? Esse feedback é extremamente importante, pois além de nos motivar a continuar produzindo conteúdos que edificam, também cria uma poderosa corrente de testemunhos que podem transformar a vida de quem está. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores que irão fortalecer a sua fé e te ajudar a caminhar mais firme com Cristo. Deixe também o seu like para apoiar essa missão de levar a palavra de Deus a cada vez mais pessoas e, claro, assista ao próximo vídeo que já está na tela final, pois ele complementa perfeitamente essa mensagem e vai te ajudar ainda mais na sua caminhada espiritual. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que a paz de Cristo invada o seu coração e que você experimente a vitória sobre toda a ansiedade, vivendo com confiança, esperança e plena segurança em Deus. Até o próximo vídeo.